E agora continuamos com os mecanismos para perda de calor, que são aqueles mecanismos utilizados pela termorregulação. O primeiro que a gente tem é a radiação, onde ocorre a troca de calor através do próprio ar, sem a necessidade de contato entre os objetos ou os corpos. Então, ocorre a emissão ou recebimento de raios calor infravermelhos, que são formas de ondas magnéticas. Para vocês visualizarem melhor, raios solares. Vocês vão lá para a praia, piscina, tá tudo bonitinho. Vocês nem estão tão expostos assim, mas vocês começam a sentir aquele calor. Então, você tem uma propagação desse calor por meio da radiação. Esse desenho aqui mostra um pouquinho para vocês. Tem uma mesinha de ferro, né? É o que a gente imagina, porque tem uma continuação da imagem. Eu dei a cortada só para vocês entenderem. Onde o fogo está aceso e os raios se propagam. Ele vai esquentar essa mesinha e esse ferro. Então, esse é o mecanismo radiação, beleza? O segundo mecanismo é conhecido como condução, onde a troca de calor entre dois corpos com temperaturas diferentes é entrar em contato entre si. Então, vamos pensar o seguinte, aqui está essa mesinha de ferro e tem uma frigideira, também de um metal, um material feito de metal. Eu tenho a condução, onde o fogo esquentou essa mesa e essa mesinha aqueceu essa minha panela. Então, vai depender do que? Diferença de temperatura. Bons condutores, água e metais, maus condutores, gordura e borracha. Agora, para vocês visualizarem mais na questão do corpo, pensem o seguinte, você vai para a piscina, tá lá naquele calor e vai entrar na piscina. Qual é a primeira sensação que a gente sente? Não é aquele choque? Que água gelada? É porque o meu corpo está mais aquecido que a piscina. E no momento que aquela água consegue contribuir, na verdade, o meu corpo consegue liberar calor para aquela água, a água fica agradável, fazendo então da piscina um momento de lazer gostoso, ok? Convecção, a troca de calor através do movimento. Se um corpo provocar o movimento do ar, ou um ambiente líquido que esteja mergulhado, ou por forças da natureza, ou mesmo um aparelho criar um movimento próximo ao corpo, haverá então a troca de calor entre o organismo e o ambiente. Então, eu estou paradinha e resolvi andar. Eu tenho o encontro do vento ao meu corpo. Ou até mesmo quando a gente abana a mão pra gente, a gente faz uma produção de movimento, a gente faz o movimento produzindo assim o vento. No entanto, não é muito viável para falar de temperatura corporal, de controle, porque se eu estou em movimento com as minhas mãos, eu estou fazendo contração muscular. E a gente já viu que contração muscular vai levar à liberação de calor. Então, a corrida, o vento vem contra mim, natação, o movimento diante da água, hidroginástica, o vento produzido por ventiladores. Então, é a troca de calor através desses movimentos, beleza? E por último, é a evaporação. Nossa, travou aqui, desculpa, galera. É a evaporação. Quando o suor entra em contato com a pele, ocorre um efeito refrigerador ao evaporar-se e a pele sofre um resfriamento. Melhor eficácia em temperaturas ambientais muito altas e fatores que podem interferir: umidade relativa do ar, roupas mais fechadas e de materiais maus condutores. Então, vamos pensar que desses 4 mecanismos, os 3 anteriores juntos não têm a eficácia da evaporação sozinha. Eu detesto suar. Beleza, mas se você está suando e não tem nenhuma patologia associada, você na verdade tem um grande controle da temperatura corporal. E isso só traz benefícios para você. Então, o que acontece? As glândulas sudoríparas vão liberar esse suor e ele vai se depositar na pele, certo? Ao se depositar na pele, ele vai entrar em contato com a sua pele aquecida
e vai evaporar. Então, é uma perda de calor. Ele vai resfriar a sua pele, contribuindo para a liberação do calor. Ou seja, ele vai controlar a temperatura corporal. Tranquilo? Aqui tem um desenho para vocês darem uma olhadinha. Ele tá bem legalzinho também, tá? Aí fala de todos. E aí a gente entra no desequilíbrio hidroeletrolítico. O que acontece com o desequilíbrio hidroeletrolítico? A água que a gente tem presente no nosso corpo, ela não é formada só de H2O. Ela é formada por outros eletrólitos. Então, eu tenho H2O mais sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, fosfato. E com isso, quando eu tenho a sudorese, eu tenho a perda desses eletrólitos. E a sudorese intensa leva a um desbalanço na concentração desses eletrólitos nos fluidos corporais. Perda com o suor ou concentração de alguns no sangue. Só que a gente sabe que a gente precisa de eletrólitos e de minerais para manter as funções no nosso organismo. Por exemplo, bomba de sódio e potássio, eu preciso de uma regulação dela. Bicarbonato é um tamponante. Então, quando eu tenho a perda desses eletrólitos pelo desequilíbrio hidroeletrolítico, eu preciso de uma reposição. Como será feita essa reposição? Vamos pensar que eu perdi muito. Então, eu entrei em um estado de hiponatremia. Ela pode ser grave. O que é hiponatremia? É a perda excessiva de sódio. Ela pode ser grave e leva a um desequilíbrio osmótico na barreira hematoencefálica, encéfalo, cérebro, possibilitando um rápido aporte de água para o encéfalo e causando sintomas como dores de cabeça, confusão mental, náuseas e câimbras musculares. E ela se agrava ainda mais, podendo chegar a convulsões, edema pulmonar, coma, parada cardíaca e óbito. Então, eu preciso o quê? Garantir que o meu atleta não entre em estado de hiponatremia. Primeiro, eu vou colocar a vida dele em risco. Segundo, eu não vou ganhar a competição, que é o objetivo dele. Então, quando eu tenho um equilíbrio hidroeletrolítico, o equilíbrio osmótico fica tranquilo. Então, eu não tenho passagem de líquidos ou plasma ou qualquer outra coisa entre essas barreiras. Quando eu tenho um estado de hiponatremia, eu perco esse equilíbrio osmótico. Então, o que pode levar? Reidratação excessiva. Bebe um monte de água e você tem muita água para pouco sódio, ou seja, você tem poucas ligações ali. Ingestão insuficiente de sódios e eletrólitos. Você bebe só água, sem a reposição desses eletrólitos, mas você está perdendo na atividade física intensa. Incapacidade de excretar o excesso de líquidos. A urina, ela é principalmente para excretar o sódio. Se você não tem tanto excesso, então você não consegue excretar tanto líquido. Se você não tem tanto sódio, perdão. E a perda excessiva de sódios e eletrólitos. Então, fatores mais comuns envolvidos: exercícios de alta intensidade por tempo prolongado e em altas temperaturas. E em indivíduos mal condicionados, a dieta hipossódica e uso de medicação diurética. Então, o que pode levar à redução de sódio no meu organismo? Alta intensidade por tempo prolongado em altas temperaturas. Por quê? Esse indivíduo não vai suar mais? Se ele suar mais, ele vai ter uma perda maior de eletrólitos. Indivíduos mal condicionados. A gente já viu que o condicionamento físico, ele traz benefícios àquele indivíduo e ele está melhor preparado para a execução da atividade. Se ele é mal condicionado, então ele vai cansar muito mais rápido, vai fadigar muito mais rápido e vai ter um mau desempenho. Dieta hipossódica, que é aquela dieta onde eu ofereço um baixo teor de sódio e muitas vezes até mesmo abaixo da recomendação diária. E o uso de medicação diurética, onde eu vou aumentar a diurese daquele indivíduo, ou seja, ele vai urinar mais, excretando mais sódio. A gente já continua na próxima aula.